Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre o rei. O rei é a peça mais importante do jogo de xadrez. Ele não é a mais forte. Vocês sabem que a mais forte é a dama, que vale 9 pontos. Porém, o rei é a peça mais importante, pois se alguma peça atacar o seu rei e você não tiver como escapar deste ataque, checkmate, o jogo acaba. Falando em checkmate, você sabe de onde vem essa expressão checkmate? O jogo de xadrez ele foi inventado há milhares de anos atrás. É um jogo que tem origem na Índia. E este jogo indiano, chamado de chaturanga, foi até a Pérsia e lá ele se transformou em chatranj. E o rei na Pérsia era chamado de Shah. Então, Shah-mat era checkmate, rei morto. Então, checkmate é o objetivo do jogo de xadrez. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o rei e realizarmos um jogo pré-enxadrístico com o rei chamado Duelo de Monarcas. Vamos começar? Você aí sabe como o rei se movimenta? Quais são as casas que ele pode andar? Eu vou mostrar aqui para vocês neste tabuleiro. O rei, ele anda uma casa por vez para todas as direções em volta dele. Ou seja, este rei que está na casa E4, ele pode ir para a casa D5, E5, F5, F4, D4, D3, E3 e também a casa F3. Então, quando o rei está no centro do tabuleiro, ele pode andar para 8 casas. E quando o rei está na lateral do tabuleiro, você sabe me dizer para quantas casas o rei pode andar? Vamos lá. O rei, então, na lateral, pode andar para 1, 2, 3, 4, 5 casas. E quando o rei estiver no canto do tabuleiro, para quantas casas ele pode andar? Você aí sabe? Vou colocar o rei no canto. Ele pode andar para 1, 2, 3 casas apenas. Ou seja, o rei no centro tem maior mobilidade. O rei na lateral, uma mobilidade média. E o rei no canto tem uma baixa mobilidade. Poucas casas para andar. Só que no começo do jogo, pessoal, o rei precisa ficar bem protegido. Então, não levem o seu rei para o meio do tabuleiro, não. Para o centro, não. Deixem para fazer isso apenas no final do jogo. Se o seu rei estiver no centro do tabuleiro ou próximo ao centro do tabuleiro no começo do jogo, vai ficar fácil para as peças do adversário atacar o seu rei. Já no final do jogo, com poucas peças no tabuleiro, o seu rei ele vai ganhar vida e vai ajudar você a atacar as peças do adversário e defender as suas. Agora, eu vou mostrar um exemplo em que o rei pode fazer um lance diferente do que eu expliquei para vocês. Vamos lá? Eu vou realizar um movimento que o rei vai andar 2 casas em uma jogada só. Mas, professor, você falou que o rei anda uma casa por vez. É verdade, mas esse é um movimento especial, chamado roque. É um movimento em que o rei e a torre fazem movimentos especiais. Então eu vou mostrar aqui para vocês no jogo.
peças brancas vai realizar o roque pequeno, em que tem apenas 2 casas entre o rei e a torre. E peças pretas vai realizar o roque grande, quando tem 3 casas entre o rei e a torre. Vamos lá? Peões ao centro, cavalo ameaça o peão, brancas desenvolve o cavalo, pretas também. Agora brancas, tirando o bispo, abre espaço para o roque. E pretas vai tentar realizar o roque grande. Então brancas realiza o roque pequeno. Mas espera aí, como é o roque pequeno? Não pode ter nenhuma peça branca no meio entre o rei e a torre. Não pode ter nenhuma peça preta atacando o rei branco. A casa que o rei branco vai passar não vai parar. E peças brancas não podem ter movimentado nem rei nem torre. O rei vai andar 2 casinhas para o lado. A torre vai passar pelo rei e cair na casinha ao lado dele. Vejam aqui no tabuleiro. O rei anda 2 casas, a torre passa e cai do ladinho dele. Este é o roque pequeno. E para que serve o roque? Para que o rei fique no canto do tabuleiro, bem guardadinho, bem seguro, com as peças protegendo. E a torre vai para o centro do tabuleiro, para atacar peças pretas. Agora, peças pretas vão tirar mais peças entre o rei e a torre para poder realizar o roque. Então, primeiro, peças pretas tira o bispo. E agora, peças pretas vai tirar a dama. E na próxima jogada, o rei preto vai andar 2 casas para o lado. A torre passa pelo rei. E aí nós teremos o roque grande. Vejam que entre o rei e a torre existem 3 casas livres. Então vamos lá. 1, 2. Muito bem! Roque grande. Vamos continuar? Agora eu vou mostrar para vocês o cuidado que vocês devem ter com o rei de vocês. E se alguma peça adversária atacar o rei de vocês, o que vocês podem fazer para tentar escapar deste ataque? Então, neste momento, a dama branca, ela está atacando o rei preto. Vejam só essa flecha amarela. Como peças pretas podem se defender agora? Existem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é colocar uma peça de escudo para que a dama branca pare de atacar o nosso rei. Então podemos utilizar o cavalo para isso. 1, 2, 3. Pronto! O cavalo entrou no meio do ataque, bloqueou o ataque da dama e agora o nosso rei preto não está mais sendo atacado. Mas existe uma outra possibilidade para peças pretas escaparem deste ataque. Vocês aí sabem? E a outra jogada para peças pretas é rei na casa F7, pois esta casa está livre. Então, sempre que um rei estiver sendo atacado, nós tentaremos 3 opções de fuga. A primeira, bloquear o ataque. Nós conseguimos neste caso com o cavalo. A segunda, tentar encontrar uma casa livre. Encontramos a casa F7. A casa D8 e a casa F8 nós não podemos ir, pois a dama está atacando todas elas. Não podemos também ir até a casa D7, pois a torre está atacando essas casas. E a terceira opção seria capturar a peça que está atacando o nosso rei. No caso, a dama branca, mas nenhuma peça preta consegue capturar essa dama, nem o nosso rei. Lembrando, um rei pode capturar outras peças. Só que um rei nunca pode chegar próximo a outro rei ou ir a uma casa atacada. Por exemplo, a casa D7 está sendo atacada.
Por qual peça? Pela torre branca. O nosso rei não pode. Ah, mas o meu amigo, ele estava jogando e aí ele colocou o rei dele em uma casa atacada. Então você pode pedir para o seu amigo voltar à jogada e realizar outra, uma jogada que pode. Vamos para mais um exercício. Agora, a torre branca, que está na casa D8, está atacando o rei preto. E agora, o que pretas pode fazer para tentar sair deste ataque, para escapar deste ataque da torre branca? Pretas têm duas jogadas possíveis. A primeira é fugindo para uma casa livre. Pensem aí, qual é a casa livre que este rei pode ir? Ah, muito bem! É a casa E7. O nosso rei pode fugir até a casa E7 e escapar deste cheque que a torre estava realizando em nosso rei. O rei também tem uma outra maneira de escapar deste ataque. Quero ver se vocês conseguem adivinhar aí. Sim, capturando a Torre Branca. Vocês se lembram que eu falei que o rei pode andar para qualquer direção? É verdade. Porém, neste caso, por exemplo, o rei não pode ir para a casa F8, porque está sendo atacada pela torre e porque já está com uma peça da mesma equipe que o rei. Então o rei não pode ficar em cima de uma outra peça do seu próprio time. O rei também não pode ir para a casa F7. É uma casa que nenhuma peça branca está atacando, porém já tem uma pecinha preta aí. Falamos já que o rei poderia ir para a casa E7, beleza. O rei não poderia ir para a casa D7, pois a torre está atacando. Mas o rei pode sim capturar a torre branca, e é isso que nós vamos fazer. Muito bem. Próximo exercício. Agora, eu quero que vocês se lembrem daquela aula que eu dei sobre torres. Vamos adicionar os conhecimentos. A aula da torre e a aula do rei. Então pensem aí. Qual é a melhor jogada para peças brancas agora? Tem uma torre branca aí que ela pode fazer checkmate no rei preto. Quero ver se vocês conseguem encontrar. Pensem aí. E a melhor jogada para peças brancas agora é torre branca casa A8, atacando o rei preto. Existe alguma peça preta ou o próprio rei que poderia capturar esta torre? Não. Existe alguma peça preta que poderia entrar no meio deste ataque? Por exemplo, indo até a casa D8? Não. E será que o rei tem alguma casa livre para andar, para fugir deste ataque? Vamos ver uma por uma. 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Casa D8. A torre branca está atacando. Casa F8. A torre branca está atacando. Casa D7. A outra torre branca da casa B7 está atacando. Casa E7. Torre branca atacando. E casa F7. A torre branca também está atacando. Ou seja, o rei está sendo atacado e não tem como escapar. Checkmate para peças brancas. Último exercício de hoje. Vamos lá. Agora eu vou ensinar para vocês um jogo pré-enxadrístico chamado Duelo de Monarcas. Neste jogo, o objetivo para o rei branco é chegar até a casa A8 ou até a casa
H8 antes do rei preto chegar até a casa A1 ou até a casa H1. Então os reis, eles vão tentar disparar e chegar até a casa deles antes do rei adversário. Então os reis, eles vão tentar ir muito rápido até as casas que eles precisam ir para vencer o jogo. Porém, o rei anda uma casa só por vez, não é? Vamos ver qual rei chegou primeiro? Qual rei você aí acha que vai chegar primeiro? Brancas, que sempre começam o jogo, ou o rei preto? Vamos ver esse jogo? Rei branco, G2. Rei preto, G7. Rei branco, F3. Rei preto, F6. Dá para perceber que o rei branco quer chegar até a casa A8, né? E o rei preto, ele está indo em direção à casa A1. Rei branco, E4. Opa, o rei preto mudou de direção. Rei preto, então, vai tentar chegar até a casa H1. Mas o rei branco, ó, eu acho que ele vai conseguir. E você aí, o que acha? Será que o rei branco vai chegar até a casa A8 antes que o rei preto chegue até a casa H1? Vamos ver. Rei branco D5. Rei preto H4. Rei branco C6. Rei preto H3. O rei preto tá chegando. Rei branco B7. Rei preto H2. E agora o rei branco chega até a casa 8 e vence. E aí, vocês gostaram desse jogo pré-enxadrístico? Convide mamãe, papai, amigos, irmãos. Convide todos para jogar este jogo. Jogando, vocês estarão aprendendo como movimentar o rei. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!